Sabe uma coisa curiosa? O que será que o ar dentro de um quarto e a água numa piscina têm em comum, hein? Bom, a resposta é que os dois eles ocupam espaço. E a maneira que a gente tem de medir esse espaço tridimensional é o que chamamos de volume. E hoje vamos mergulhar fundo nisso para entender o que significa e, claro, como calcular. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar de um jeito bem visual, contando cubos mesmo, para depois achar um atalho com a matemática. Vamos ver também um caso especial, uma dica de ouro sobre as unidades de medida e, no final, botar tudo em prática com situações do dia a dia. Bora para o primeiro passo. Para a gente entender o volume de verdade, o melhor caminho é voltar para o básico. É como pensar no espaço não como algo vazio, mas como se fosse um pote que a gente pode encher, sabe? Peça por peça. Essa pergunta aqui é a pergunta central que o volume responde. Pode ser uma caixa de sapato, um caminhão de mudança, a questão é sempre a mesma. Qual é a capacidade dela? Então, para medir o volume, a gente usa uma unidade padrão. Pensa nesses cubos unitários como se fossem os tijolinhos, a base de tudo. Cada um deles representa uma unidade de volume. Contar um por um até que funciona, né? Se forem poucos cubos. Mas e se fossem 1000 deles? E se fosse para preencher uma sala inteira? Esse é um trabalho sem fim. Fica claro que a gente precisa de um atalho, um jeito mais inteligente de fazer essa conta. E esse atalho inteligente é uma fórmula. Em vez de ficar contando, a gente vai calcular. E o mais legal é que dá para entender a lógica dessa fórmula passo a passo, sem decoreba. Imagina o chão da caixa. Para saber quantos cubinhos cabem ali, numa camada só, é simples. É só multiplicar o número de cubos que cabem no comprimento pelo número de cubos na largura. Isso aí já nos dá a área da base. Beleza, cobrimos o fundo da caixa. E agora? Agora a gente sobe. Vamos empilhando uma camada em cima da outra. E o tanto de camadas que cabem ali é exatamente a altura do objeto. Então, juntando tudo, a lógica fica super clara. A área da base diz quantos cubos tem em uma camada. A altura diz quantas camadas a gente tem. Multiplicando tudo isso, a gente chega no volume total. Comprimento vezes largura vezes altura. Simples, né? E muito, muito útil. Agora vamos dar uma olhada num tipo bem específico de bloco retangular, um que todo mundo conhece, o cubo. Com ele, as coisas ficam mais simples ainda. A grande diferença aqui é a igualdade. Um bloco retangular pode ser mais comprido, mais largo, mais alto. Um cubo não. Ele é todo certinho, simétrico. Todos os lados dele, que a gente chama de arestas, têm exatamente a mesma medida. E olha que legal, um brinquedo super famoso mostra isso na prática. Um cubo mágico 2x2x2 tem 8 cubinhos, ou seja, 2 elevado ao cubo. O de 3x3x3 tem 27 cubinhos, que é 3 ao cubo. A matemática está ali, literalmente na nossa mão. E isso nos leva direto para a fórmula do cubo. Como todos os lados são iguais, a gente só precisa multiplicar a medida da aresta por ela mesma 3 vezes. É por isso mesmo que a gente chama a potência de 3 de elevado ao cubo. Faz todo sentido, né? Ok, antes de sair multiplicando tudo, tem uma regra de ouro que não dá para esquecer. Ignorar essa regra é pedir para errar o cálculo. Não tem jeito. Isso aqui é crucial. Não dá para multiplicar centímetros por metros e achar que o resultado vai estar certo. É como tentar somar banana com abacaxi. Primeiro, a gente tem que deixar tudo na mesma unidade. Sempre. Vamos ver um exemplo bem prático. Imagina um vagão de carga com essas medidas. 650 centímetros de comprimento, 32 decímetros de largura e 2,5 metros de altura. Uma bagunça, né? Para calcular o volume em metros cúbicos, primeiro a gente arruma a casa. 650 centímetros viram 6,5 metros. 32 decímetros viram 3,2 metros. O 2,5 já está em metros, então beleza. Agora sim, tudo na mesma unidade, a gente pode multiplicar. 6,5 vezes 3,2 vezes 2,5, o que dá um volume de 52 metros cúbicos. Bom, agora que já temos as ferramentas, vamos usar. Chegou a hora de ver como esses cálculos aparecem em situações da vida real, de um doce na cozinha até uma piscina olímpica. Olha esse problema, que delícia! Temos um tablete de rapadura, de 12 por 6 por 4 centímetros. A pergunta é, quantos pedacinhos em formato de cubo, com 2 centímetros de lado, a gente consegue tirar dele? Como será que a gente resolve isso? A melhor estratégia é ir por partes. Primeiro, a gente calcula o volume total da rapadura. Depois, calcula o volume de um único cubinho de doce. E aí, para fechar, é só dividir o volume grandão pelo volume do pedacinho para ver quantos cabem lá dentro.
E tá aí o resultado. Dividindo o volume total do tablet, que é 288, pelo volume de cada pedaço, que é 8, a gente descobre que dá para fazer exatamente 36 cubinhos de doce. Agora vamos para algo bem maior. Numa piscina olímpica, só 1 metro a mais ou a menos na profundidade já faz uma diferença gigante no volume de água. Vamos calcular qual é essa diferença? Vamos calcular os dois cenários. Com a profundidade mínima, de 2 metros, o volume da piscina é de 2.500 metros cúbicos. Agora, se a gente aumentar essa profundidade para a recomendada de 3 metros, o volume pula para 3.750 metros cúbicos. Ou seja, a diferença é de 1.250 metros cúbicos. Só para ter uma noção, isso é mais de 1 milhão de litros de água. É muita coisa. Uma mudança de um único metro na profundidade causa um impacto enorme. E para terminar, fica um desafio. Dê uma olhada no cômodo onde se está agora. É muito provável que ele seja um bloco retangular, certo? Pois bem, com tudo que a gente viu aqui, já é possível calcular o volume dele. É só pegar uma fita métrica, o cálculo está ao alcance.